Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. A partir do verso 1. Diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Antes do pecado, o homem não vivia a partir de si, ele vivia a partir de Deus. Deus não criou o homem para a introspecção. Deus não criou o homem para a introspectiva. Deus não criou o homem para a autoavaliação. Se vivemos no Espírito, disse Paulo, andemos no Espírito. Antes do pecado, o homem não se autoavaliava, ele era conduzido pelo Espírito. E pelo fato dele ser conduzido pelo Espírito, o caminho, quem direcionava era o Espírito. Ele vivia sem precisar olhar para si. Após o pecado, a primeira coisa que aconteceu foi que o homem começou a prestar atenção em si. Só que, além dele prestar atenção em si, ele não estava se vendo a partir de Deus, ele estava se vendo a partir de si mesmo. Quando nós nos autoavaliamos, eu já disse isso aqui centenas de vezes, nós podemos chegar a duas conclusões: ou soberba, ou opressão, ou se sentir maior demais, ou pequeno demais. Por quê? Porque vai depender do estado emocional que estamos naquele dia. Então, haverão alguns dias que você vai se ver muito bem. Outros dias você vai se ver de uma forma muito mal. Por quê? Porque o homem passou a se ver a partir de si. Deus não nos criou para nos vermos de forma independente. Paulo disse aos Coríntios: e todos nós, com os olhos desvendados, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados na mesma imagem. Deus, por mais que tenha nos criado de forma singular ou singulares, Deus nos criou dentro de um molde. Deus nos criou dentro de uma forma. O nosso exterior é diferente. A nossa impressão digital é diferente. Temos características diferentes, mas somos iguais em essência. Por quê?
Porque fomos criados a partir de um molde, a partir de uma forma. E Deus nunca quis um homem fora desse molde. O padrão de vida, o modelo de vida é Cristo. Não é uma vida comportamental. O comportamento é sobre produto. Deus nos criou para vivermos a partir de uma natureza. E o comportamento era para ser apenas um fruto. Ou seja, não é o fruto que diz quem é a árvore. É a árvore que é revelada pelo fruto. Ela é identificada. Os nossos frutos era para identificação. Não é sobre aquilo que queremos ser. É sobre aquilo que somos. Então, o homem não foi criado de forma independente. Temos características singulares. Somos diferentes na impressão digital, na genética. Mas a nossa essência, nosso espírito é o mesmo. Fomos criados dentro de um molde. Fomos criados para ser como Ele é. O homem, quando ele peca, ele passa a viver a partir de si. Ele encontra o defeito e ele mesmo acha a solução. Foi isso que aconteceu com Adão. Ele olhou pela primeira vez e ele viu que estava nu. Mas na verdade ele já vivia nu. Só que antes ele não via. Agora, quando fala que eles andavam nu e não se envergonhavam, está falando que eles andavam nus fisicamente. Porque espiritualmente o que nos veste não são as nossas roupas. Espiritualmente nós estamos vestidos ou nus de acordo com a justiça de Deus em Cristo Jesus. O homem que está fora de Deus, ele está nu espiritualmente falando. Quando nós não entendemos o que é justiça, nós achamos que são as nossas vestes que faz a diferença. É claro que quem é íntegro por dentro não vai mostrar corrupção por fora. Ninguém vai estar andando nu se tem consciência de santidade interior. Porém, o homem sem Deus, ele tenta se resolver. Eu quero que você abra comigo João, capítulo 5. João capítulo 5. Um dos grandes erros que a igreja cometeu, irmãos, é ter tornado o evangelho antropológico. É ter tornado o evangelho voltado para o homem. O evangelho não pode ser voltado para o homem. O evangelho precisa ser voltado para ele. Nós não somos salvos olhando para nós. Nós somos salvos olhando para ele. Quando o povo pecou e serpentes abrasadoras mordiam o povo lá no deserto, foi levantado uma serpente de bronze e tinha que olhar para a serpente. Quem olhava para a serpente era curado. Jesus disse: quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairia para si muitos. Nós não somos salvos olhando para nós. Nós somos salvos olhando para ele. Nós pecamos olhando para nós, mas somos salvos olhando para ele. Todas as vezes que o homem peca, ele está olhando para si. Porque o pecado é egocêntrico, ele é egoísta. O pecado não pensa em ninguém, ele só pensa em si. Essa é a característica do pecado. Ninguém peca pensando no outro. Peca na autossatisfação, peca na preservação. Mas somos salvos olhando para ele. Por isso que o escritor de Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O que eu faço para mudar de vida? Nada. Olha para ele e permaneça olhando para ele. O que eu faço para parar de pecar? Nada. Nada. Olhe para ele.
Porque a partir do momento que você olhar para Ele, você vai parar de olhar para si. E se você insistir em olhar para Ele, você vai acabar parando de pecar. Porque o pecado é o homem olhando para si. A santidade é o homem olhando para Ele. Agora, isso não significa que nós não nos vemos mais. A questão não é se nós não nos vemos, mas a partir do que ou de quem nós nos vemos. A imagem que você tem de você, a visão que você tem de você, parte de quem? Parte de onde? Nós erramos, irmãos, quando nós achamos que o milagre só depende do que Deus faz. Quando na verdade, o milagre já foi feito. Então, se o milagre já foi feito, por que eu ainda não vivo o milagre? Se o milagre já aconteceu, por que eu ainda não vivo? Eu tenho dito aqui que nós não somos uma geração, nós não vivemos sobre aliança, sobre um pacto de promessa. Nós vivemos sobre um pacto de fatos. Não é sobre o que Deus vai fazer, é sobre o que já está feito em Cristo. Vamos olhar para João 5, a partir do verso 1. João 5, verso 1 diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha o verso 9, que é aqui que eu queria chegar. Imediatamente, diga comigo, imediatamente. Diga novamente, imediatamente. Imediatamente o homem se viu curado. E, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Quando Adão pecou, ele se viu como? Nu. Quando Adão pecou, ele se viu nu. Esse homem enfermo, quando recebe uma palavra, ele se viu como? Curado. Geralmente nós não vivemos o milagre, porque mesmo tendo uma palavra, nós ainda continuamos nos vendo como era e não como somos. Então a questão não está só ligada ao que Cristo fez, mas como eu me vejo mediante ao que Cristo fez. Como eu me vejo. Cristo nos fez mais que vencedor, ou em Cristo somos mais que vencedores. Mas como você se vê? Então a questão não é só o que Deus fez, mas como eu me vejo dentro do que Ele fez. Ele me curou, mas eu me vejo enfermo. Ele me abençoou, mas eu não me vejo abençoado. Ele me fez um novo homem, mas eu ainda me vejo como velho. Ele me fez santo, mas eu ainda me vejo pecador. A visão que você tem de você faz toda a diferença. A visão que nós temos de nós mesmos, como você se vê. E eu não estou falando para você se ver a partir de você. Eu estou pedindo para você se ver a partir de Deus. Como Ele me vê. Como Ele me enxerga. O que Ele pensa ao meu respeito.
como eu devo pensar de mim. Você não tem direito de ter um só pensamento contra você, porque Deus não tem nenhum. Novamente, você não tem direito de ter um pensamento contrário a você, porque Deus não tem nenhum. Agora, se Deus não pensa mal de mim, por que eu estou pensando? Eu que sei que pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz. Deus te mandou essa tribulação, mas Ele disse que tem pensamento de paz e não de mal. Ele não tem pensamento de mal acerca de mim, de você. Se Ele não tem pensamento de mal, Ele tem pensamento de bem. E por que eu estou pensando mal? Ou seja, eu estou pensando fora do que Deus pensa. E renovar a mente é pensar acerca de mim, das circunstâncias, das minhas finanças, da minha saúde, do meu casamento, dos meus filhos, como Deus pensa. Quando Adão pecou, ele falou: nossa, estou nu. Quando esse homem recebeu a palavra, ele: nossa, eu já me vejo curado. Antes da palavra fazer efeito no seu corpo, primeiro ela precisa transformar sua mente. Antes da palavra fazer efeito numa situação, ela precisa trazer uma metamorfose na sua mente. Deus diz: eu creio, se manifesta. Deus diz: eu creio, se manifesta. Deus diz no meu espírito: eu assumo na minha alma e se manifesta no meu corpo. Deus diz no meu espírito: eu aceito na minha alma e se manifesta no meu corpo. Deus diz que eu sou curado, a minha alma diz yes. A minha alma diz yes, I believe, eu creio. Você recebe a palavra no seu espírito, você aceita na sua alma e o seu corpo manifesta como fruto. O problema é que nós queremos a manifestação do nosso corpo, aquilo que a nossa alma não assimilou ainda. Provérbios 23:7, como o homem pensa, imagina ser, assim ele é. O problema é que nós nos vemos a partir da opinião dos outros. Nós nos vemos a partir do padrão de status quo do mundo. Nós nos vemos como bem-sucedidos ou mal-sucedidos a partir daquilo que é sucesso. Então, nós estamos tentando nos ver a partir do mundo e não a partir de Deus. Abra comigo, Salmo 139. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Salmo 139, verso 17. Salmo 139, 17. Acharam? Amém? Que precioso, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem aos grãos de areia. Contaria, sem jamais. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Olhe para mim. Ele, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, pensa muito em você.
Por que que o senhor acha que ele tem muito pensamento? Porque você só pode ter muitos pensamentos acerca de alguém se você pensa muito nele. Você não pode ter muitos pensamentos acerca de alguém se você só passou um minuto pensando em alguém. Mas você passa a ter muitos pensamentos acerca de alguém quando você passa muito tempo pensando nesse alguém. E Deus pensou em você desde toda a eternidade. Ele pensa em mim. Não. O que você precisa entender é que não é qualquer um pensando em você. Ah, eu tenho um pensamento tão bom acerca da Márcia, eu gostaria... Não, ele só não tem pensamento. Os pensamentos dele tomam forma. Deus, quando ele pensa, ele fala. E quando ele fala, já não é ele, é Cristo. E quando ele pensa que ele fala que é Cristo, já quando a palavra é liberada, já não é mais Cristo, já é o Espírito trazendo forma aquilo que Deus pensou, se expressou através de Jesus, mas que só toma forma pelo Espírito. O que é que o Espírito Santo está fazendo em você? Trazendo forma a tudo aquilo que um dia Deus pensou. Abra 1 Coríntios comigo. 1 Coríntios, capítulo 2. Ah, Jesus, glória a Deus. A grande questão, irmãos, é que às vezes uma palavra nessa dá um ânimo para a gente, mas a gente sai daqui e começa a pensar fora dele novamente. Isso daqui é para encharcar você, os pensamentos que ele tem a meu respeito. Primeira Coríntios capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Ele está dizendo, os olhos não viu, o ouvido não ouviu, nunca subiu no coração do homem o que Deus tem preparado. Você fala, mas como que eu vou saber? O Espírito sabe. Quando eu passo tempo orando em outras línguas, meditando na palavra, confessando, porque as palavras de Deus confessada é os pensamentos dele ao meu respeito. Pastor, e os problemas? Fazem parte, mas não foi Deus que planejou eles para você, mas te deu condição de vencer todos eles. Isso não é um evangelho que te exime de encarar os problemas, mas te prepara para todos eles. Você sabia que num ambiente como esse, ou onde tem pessoas, tem vírus e bactérias? Eu não estou falando do Covid não, tá, irmão? Relaxa. Quando fala de vírus, já pensa no Satanás do Covid. Eu estou falando que sempre teve. Só que hoje a gente usa máscara por causa de um determinado vírus. Porém, contudo, se fôssemos pensar em toda a vida, sempre teve vírus dentro do metrô, dentro dos aviões. Só que você nunca usou máscara. E é que o seu corpo cria anticorpos, sem que você saiba nem enxergue os vírus. Ele cria anticorpos, e sem que você saiba, ele combate. Então as bactérias existem, os vírus existem, mas existem anticorpos. Os problemas existem, as tribulações existem, tantas que nós nem conseguimos enxergar. Nós não temos noção de quantos livramentos Ele nos dá diariamente. E como que houve o livramento? Os anticorpos, os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, a vida de Deus em nós. O diabo está armando alguma coisa e os anticorpos estão trabalhando.
esse vírus especificamente, ainda não existe um anticorpos, né? Acho que, sei lá, talvez a ideia da vacina seja isso, criar um anticorpos. A questão, irmãos, é que a palavra de Deus me estabelece neste lugar. Nós estamos querendo viver um milagre, irmãos, sem ter uma mente transformada. E quando nós conseguimos viver um milagre sem uma mente transformada, nós mudamos de circunstância, mas não mudamos de vida. E a ideia de Deus não é fazer um milagre que mude a tua circunstância. A ideia de Deus é fazer um milagre que mude a tua vida. Ele não quer apenas mudar o momento. Aquilo que Deus fez uma vez, Ele fez para sempre. Aonde Ele te salvou? Na cruz. Quantas vezes Ele te salvou? Uma. E para sempre. O Senhor está dizendo que eu posso fazer o que eu quiser. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que se você está em Jesus, você está salvo para sempre. Se você viver em pecado, é porque você não está nele. Você sabia que a Bíblia diz que Ele morreu pelo pecado de toda a humanidade? Paulo disse isso, sim ou não? Ué, mas você não tinha nascido quando Ele morreu? Mas Ele morreu sobre aqueles do passado, aqueles do presente e aqueles do futuro. É isso que eu preciso entender. A palavra de Deus precisa trazer uma mudança na minha vida. Eu preciso passar a pensar, a me ver a partir do que Deus diz. Eu preciso ver o meu casamento a partir do que Deus diz. Eu preciso ver a minha saúde a partir do que Deus diz. A gente quer viver um milagre externo, irmãos. A gente quer viver, vou usar só uma área aqui. A gente quer viver em abundância com a mente escassa. Isso. Nós queremos viver abundância com a mente escassa. Nós queremos viver saúde com a mente enferma. Nós queremos viver libertação com a mente oprimida. Não. Você não é livre por não estar numa prisão. Você só é livre na dimensão da sua mentalidade. O homem é tão livre quanto ele pensa. O que mantém o homem numa prisão não é uma cela, não é um espaço geográfico limitado. A maior prisão é mental. E a maior libertação é mental. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele tirou o povo, Ele libertou o povo do opressor. O que Ele esperava era que o povo saísse da opressão. Porque o opressor era o diabo, mas a opressão é a mente. A libertação foi tirar o povo do Egito. A liberdade era o povo tirar o Egito de si. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito nunca saiu do povo. Deus nos tirou do mundo, mas muitos de nós temos um mundo arraigado dentro de nós. Pensamos como ímpio. Saímos do império das trevas, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Você fala, uau, eu estou em outro lugar. Eu já não estou mais no lugar que eu estava. No império, quem era o meu Senhor era o diabo. Agora quem é o meu Senhor é Deus. Mas por que, se eu não estou no mesmo lugar que eu estava, por que eu ainda preservo, alimento, mantenho pensamentos do império? O que é que tinha no império? Opressão, miséria, maldição, doença. Mas no lugar onde eu estou, sentado com Ele, Ele nos deu vida juntamente com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais, Efésios 2,6. Tá, mas se eu estou nesse lugar, lá não tem mais isso. Nas regiões celestiais, não tem opressão, não tem miséria, não tem hereditariedade, não tem maldição. Não sou eu que estou dizendo que você está lá, é a Bíblia que diz que você está. Você acredita que Deus te tirou do império das trevas? Sim ou não? Eu creio que você acredita, de verdade. Eu só não tenho certeza se você pensa dessa forma. Eu tenho certeza que você acredita que Deus te libertou do império das trevas. Mas às vezes nós somos libertos do opressor, mas ainda temos uma mente opressa. E aí, nós não somos mais cativos de alguém, somos cativos de pensamentos e sentimentos.
Uma mente prostituta se deita com qualquer pensamento. Uma mente prostituta se deita com qualquer pensamento. E quando você gasta tempo com o pensamento, você se engravida nele. E mais cedo ou mais tarde, o pensamento que você gastou tempo meditando, se relacionando, tendo intimidade com ele, porque pensar muito em algo é ter intimidade com ele. E quando você tem intimidade com o pensamento, você se engravida dele. Em questão de tempo ele vai nascer, seja ele bom ou ruim. Sou eu que determino o que vai chocar a minha mente. Deus diz, eu te curei. E você responde, eu me vejo curado. Deus diz, filho, eu te abençoei. Você fala, sim, e eu me vejo abençoado. Filho, eu te tornei santo. Você diz, obrigado, eu me vejo santificado. O que ele fez, o que ele viu, é o que eu preciso ver. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Abre lá em Coríntios novamente, capítulo 2, nós já estamos encerrando. Primeira Coríntios 2, último versículo do capítulo 2 de 1 Coríntios, que é o verso ou versículo 16. Acharam? Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos, não teremos, temos, é presente, temos a mente de Cristo. Diga comigo, eu? Não, gente, eu tenho a mente de Cristo. Agora eu pergunto, os pensamentos que você tem tido, é os pensamentos dele? Ele pensa dessa forma? Isso não é uma promessa, ele não diz que você terá a mente dele. Olha, um dia no milênio, você terá a mente dele. Não, diz que nós temos. Como Cristo pensa? Como ele pensava? Olha para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e vê como é que ele lidava com os problemas, com as tempestades, com as necessidades, com as doenças. Ele agia de acordo com o que ele via o Pai fazendo. Ele pensava e ele agia. Eu quero pensar com a mente de Cristo. Eu quero me ver através da mente dele. Quer mudar de vida? Mude seus pensamentos. Ninguém emagrece aqui sem antes emagrecer aqui. Ou você acha que come com a boca, mas antes de você comer com a boca, você já comeu com a mente. É por isso que dieta não funciona. Porque dieta é mudança de hábito sem mudança de mente. É um sacrifício que você faz durante determinado tempo sem mudar a mente. E como você não mudou a mente, você entrou no estado de preservação. E quando você voltar a comer, pelo fato da sua mente não ter mudado, ela vai voltar a comer o mesmo tanto ou mais do que ela comia antes. É por isso que quando se faz uma redução de estômago, ou bariátrica como chama, tem que passar por um psicólogo, ou ser acompanhado por um psicólogo. Porque não adianta reduzir o estômago sem reduzir a mente. Só que o estômago é físico e a mente não é. Então eles não conseguem reduzir a mente. Só que a mente não apaga, a mente não tem delete, a mente só tem reeditar.
sobre um pensamento, você precisa reeditar com outro pensamento. Então, antes de pensar em emagrecer o corpo, emagreça a mente. Antes de tentar, presta atenção, o teu corpo vai reclamar dos exercícios até que a tua mente se molde aos exercícios. Mentalidade. Eu poderia ficar 3 horas com você falando sobre isso. Riqueza, prosperidade, saúde, família, cultura, maneira, hábitos. Só que não é aqui, a partir daqui. É aqui como reflexo daqui. Aqui estão as verdades. Aqui estão as verdades de Deus. A minha mente precisa assimilar, não bons pensamentos, os pensamentos de Deus no meu espírito. Deus diz, eu aceito, se manifesta. Deus diz, eu aceito, se manifesta. Quando eu passo tempo confessando a palavra, eu não estou confessando para Deus. Deus já conhece, foi Ele que escreveu. Eu estou confessando para mim. E quando eu confesso o que Deus diz, o meu corpo, a circunstância, os problemas, tem que ser mudado por aquilo que Deus diz. Jesus disse, está vendo aquela montanha? Se você falar com ela, ela sai do lugar. Está vendo a figueira? Eu procurei fruto nela, não tinha. E ele falou com a figueira, ela amaldiçoou. Quando os discípulos passaram, no outro dia, ela estava seca. Tem coisa na nossa vida que está seco porque a gente amaldiçoa. Se você soubesse de fato, se nós soubéssemos de fato o poder da palavra, você nunca liberaria uma palavra contra você, contra a sua casa. Independente, o médico diz que vai morrer, o médico pode continuar dizendo que vai morrer. A minha palavra é o que Deus diz. No final morreu, não interessa, eu fiquei com a palavra. Meu casamento, não importa, eu fico com a palavra. Porque seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O que é que você tem dito nesses dias? Em meio a essa pandemia, a essa circunstância, o que você tem dito? O que é que você tem dito acerca da sua saúde? Das suas finanças? Pastor, nós estamos diante de uma crise. Sim. E o que é que o senhor decidiu? Não entrar nela. Mas a crise está aí. Mas eu não estou nem aí para a crise. Por quê? Porque eu não vivo da terra para os céus. Você não vive da terra para os céus. Você vive dos céus para a terra. Você vive dos céus para a terra. Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. Ela fará prosperar todos os teus caminhos. O que é meditar? É ficar lendo? É ficar pensando. O dia inteiro. O dia inteiro. Você pega um texto das Sagradas Escrituras acerca da saúde e pensa nele o dia inteiro. E fala dele o dia inteiro. O dia inteiro você fala. Deus diz assim, a palavra que saiu da minha boca não voltará para mim vazia. Mas a palavra que saiu cumprirá o propósito pela qual ela foi liberada. Presta atenção, já vou encerrar agora. Às vezes, irmãos, às vezes não. Nós precisamos diariamente desenvolver o hábito
de confessar a palavra. Textos chaves. Anota, escreve, imprime e declare ele. Declare, 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 declare. Deus falou e tudo veio à existência. Eu quero te convidar a ficar de pé. Feche teus olhos, ou mesmo com os olhos abertos. Abra a tua boca e comece a liberar a palavra. Libera a palavra. Abra a tua boca. Não é quem está falando, é o que está falando. A palavra não está ligada a você nem a mim. A palavra está ligada a Cristo. Então não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Não espere uma canção não, vai orando, vai. Vamos, não espere não. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Vamos, libere vida. Que me transformou e me deu uma direção. O que ela te mostrou? Me mostrou o que é o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Seu amor. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Seu amor. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. É Jesus, aleluia. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Libere esse grito. Outro lugar que eu queira estar, se só tu tens
de vida, não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras diga, de vida. e não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Oh, oh, em uma só voz. E não há outro lugar. Pega as tuas mãos, vamos, pega as tuas mãos. Aumente o volume da sua voz. Vamos, vamos, vamos. Se só tu tens, As palavras de vida. e não há outro lugar, Que eu quero estar. se só tu tens. É Deus. As palavras de vida. E não há outro lugar, Que eu quero estar. Se só tu tens. Aleluia! As palavras de vida. e não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Oh, yeah. Palavras de vida. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Nós não queremos outro, queremos você. Tu és aquele que era, que é e que há. Eu quero ouvir as vozes declarando essa verdade. Tu és aquele que era, Que é. Novamente, novamente. Tu és aquele que era, Senhor. tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, Que é e que há de vir. oh, tu és aquele. Tu és aquele que era. Que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Oh, tu és aquele que era, tu és aquele que era, que é e que há de vir. Aplauda o Senhor, renda louvores a Ele.
Quando Deus deu uma palavra para Jacó, ele estava indo para a casa de Labão, no lugar que Deus deu a palavra, ele levantou um altar, ele deitou sobre aquela pedra. Sabe o que isso significa? Durma com a palavra que Deus te deu, acorde com a palavra que Deus te deu, passe o dia com a palavra que Deus te deu, tome banho com a palavra que Deus te deu. Quando a tempestade vier, fale a palavra que Deus te deu. Andando com a palavra, dormindo com a palavra. Levante um altar sobre a palavra. No dia tal, dia 21 de abril de 2021, Deus falou comigo. E eu levantei um altar sobre aquilo. Você está com problema, olhe para mim. Você está com problema até não ter uma palavra. Se você tem uma palavra, mesmo que o problema não mude, mas a palavra já mudou a circunstância. Está no meio de um problema, o que eu faço? Vou buscar uma palavra de Deus no meu espírito. E como eu vou saber que essa palavra de Deus é para mim? Você vai saber. Você pode estar no meio de 1 milhão de pessoas. Quando você ouvir, se for para você, é como uma flecha que atinge teu coração e você pensa, não tem mais ninguém aqui, só tem eu. Quantos recebem essa verdade nessa noite? Eu libero palavras de vida sobre você. Eu libero palavras de vida sobre o seu casamento, sobre a sua saúde, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Toda a família sua vai se render ao Senhor. Toda a família sua vai ser uma família sacerdotal. Os teus filhos serão apaixonados pelo Senhor. Os teus filhos estarão nas tuas aljavas e serão lançados às nações. A tua mesa será farta, próspera. Você liberará muitos. Eu te abençoo com a palavra do Senhor de vida, saúde na sua casa, um casamento abençoado. Ei, eu libero nessa noite vinho novo sobre o teu casamento. Vinho novo, 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 vinho novo. Nessa noite tem uma família, ainda que talvez representada apenas por uma mulher, que o teu casamento vai entrar numa nova história, no novo tempo. Aleluia.